Estamos aqui, em círculo, para ouvir a Lídia Jorge. Obrigada por não terem tido medo da chuva. Obrigada. Eu é que agradeço, o convite, muito, agradeço também estarem aqui e espero, enfim, corresponder com certeza jamais a esta expectativa tão alta que foi aqui levantada por mim, com certeza que não, mas, enfim, desempenhar o melhor que posso e que sei o meu papel. No fundo, o que estão à espera é que eu neste momento diga umas palavras sobre este livro. Então, eu vou começar por dizer que este livro foi publicado com a ideia que era um livro diferente de todos os que eu tinha escrito. E nunca pensei que fosse um livro que atingisse as pessoas da maneira como tem atingido. Isto é, foi um livro que não foi, podem acreditar, foi um livro sobre o qual não houve propaganda nenhuma, não houve nada de especial, não se estava à espera de nada. Eu tive dificuldade em encontrar o nome, se ele seria um romance, se não, porque exatamente tem várias outras componentes. Depois chegámos à conclusão de que sim, tratava-se de um romance, tal como hoje se entende o romance, que é um género que se adapta, que integra, que é aberto na sua estrutura e, portanto, que já não tem, só tem a ver, de facto, com o romance tradicional, porque continua a ter dentro uma narrativa onde há personagens e onde há uma fábula que o sustenta. E, portanto, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca tinha escrito um livro pessoal. Sempre nós escrevemos ficção, precisamente para não falarmos de nós próprios. Encontramos vários outros personagens para, enfim, não é para nos disfarçarmos, mas é que, no meu caso, é com a ideia de que eu sozinha, com o meu rosto, digo poucas palavras. Se eu juntar mais personagens a falarem a voz alta, os personagens encontram-se, têm mais pontos de vista, aproximam-se mais daquilo que eu quero atingir. E por isso o teatro tem tanta importância, exatamente por isso, e é por isso que a narrativa e o romance continuam a ter a projeção que tem, apesar de há uns 30 anos, mais para trás, desde os anos 50, que se diz que o romance ia acabar. Não acaba precisamente por isso, porque a sua riqueza é que contém as nossas histórias, e as histórias não são atos primitivos, são atos primordiais. Contar uma história, contar a nossa história é um ato primordial, é o que, no fundo, nos define como seres humanos. Aristóteles definiu-nos como os homens, as mulheres, agora não se pode dizer homens, não, estamos com esse problema. Eu continuo a achar que é a tradução correta do aneirandros antigo, não é? E estamos aqui nesta maçada, nesta transição. Pronto, mas portanto, para não ofender ninguém, que os seres humanos, ele dizia homem literalmente, ele dizia antropos, não é? Os seres humanos, os homens, os seres humanos, é o animal que ri, o homem é o animal que ri. E nós podemos hoje dizer alguma coisa mais, o homem é o animal que conta a sua história, não é? Que conta a sua vida, que conta a sua história. Ora bem, e os escritores em geral, e o Kundera diz isso tão bem, o Kundera diz exatamente isto. Eu escrevo romances para não estar a falar permanentemente de mim, Milano, não quero que esteja a dizer eu Milano. Os poetas podem fazê-lo, mas os escritores em geral encontram muitas personagens para se desdobrarem. Ora bem, eu sou precisamente desses escritores, uma escritora que gosto da história, gosto de ter uma história como sustento de um livro e, além disso, gosto de personagens, quanto mais melhores, para ver se no palco elas conseguem saber muito mais do que eu. Juntando-as, falando umas com as outras, elas falam mais do que eu. Ora bem, sabem mais do que eu. Ora bem, este era um livro, portanto, muito especial,
eram da intimidade, exatamente, a intimidade comovida. E eu pensei que era um livro, digamos, que não atingiria muitas pessoas. Portanto, não houve publicidade a este livro, não houve nada. O livro só começou a ter, de facto, uma existência, eu diria, surpreendente no dia em que nas Galveias, a 25 de outubro, o cardeal Tolentino apresentou este livro. E fez uma apresentação que, para mim, foi alguma coisa absolutamente extraordinária. Ele leu o livro de uma maneira transversal e de uma maneira tão profunda que ensinou-me a mim o que eu de facto tinha feito. E a partir daí, a partir do texto dele, eu a isso devo, houve como que uma espécie de respeito por este livro que poderia ter sido, digamos, maltratado. Porque era um livro com um título tão exigente, um título tão, como é dizer, um título tão metafísico, religioso, ontológico, tão pretencioso, digamos assim, que eu, se não tivesse sido uma encomenda, eu jamais teria posto este título no livro. Ora bem, o que aconteceu foi que a partir daí as pessoas começaram a ler o livro e, para mim, a grande surpresa tem tido uma resposta como nenhum outro livro meu teve. Eu sei que o Dia dos Prodígios, nos anos 80, foi muito saudado, há pessoas até que dizem que é o meu único livro, que eu nunca mais escrevi nada que prestasse, só aquele é que foi bom e assim. E bem, porque ficaram com o impacto daquele livro. Foi um livro, de facto, é um longo poema, difícil de ler, mas na altura teve uma importância grande. Aliás, o José Saramago disse: este é um livro cujo título ela anuncia a Lídia toda uma geração do livro do Dia dos Prodígios. E isso foi, portanto, um livro que me foi muito positivo, pronto. Depois, esquecendo outros, pensei que Os Memoráveis foi um livro que foi sobre a nossa comunidade, sobre a Revolução, sobre as outras revoluções do mundo e sobretudo da Europa, as revoluções que prometeram e que fizeram a democratização do século XX, no último quartel do século XX, que fez a democratização de 60 e tal sociedades, para a qual a Revolução Portuguesa deu, digamos assim, o formato. Isto que eu digo é o Samuel Huntington, naquele livro que ele fala sobre a democratização das sociedades, e nós hoje, olhando para trás, possivelmente temos um sentimento melancólico, porque hoje, se Portugal se fez há 50 anos, desenvolveu e deu uma espécie de semente e de imagem para outros países que fizeram revoluções e mudanças de regime sem efusão de sangue, foi isso, quer dizer, o seu símbolo é uma flor e digamos, a sua marcha é um grupo de camponeses caminhando, não é? Ouve-se as botas dos camponeses, o símbolo é uma árvore, não é? Uma azinheira. Pois o que aconteceu foi que nós hoje estamos a assistir nas nossas sociedades ao movimento absolutamente oposto, não é? E portanto este ano, quando nós estamos a fazer o 25 de Abril, a comemorar o 25 de Abril, nós temos de ter a consciência de que o mundo está virando para trás. E o papel que esse elemento tem na nossa vida e nas outras vidas, possivelmente é um papel que a gente vai ter de debater e de perceber aquilo que fomos capazes de fazer e o que hoje não somos capazes de fazer, o que é que está a acontecer, não é? Pois bem, esse livro também foi um livro muito, digamos, foi muito lido, mas, digamos, não teve, de modo nenhum, o eco emocional que teve este livro, não é? E eu pergunto-me porquê, não é? E porquê? Penso que numa leitura simples se pode dizer, porque a Lídia contou a história da mãe, porque é que este livro começou. E de facto é uma história que
Portanto, a raiz deste livro é uma história que tem uma história que é possível tocar as pessoas. Mas eu estou convencida que se o livro literariamente não prestasse, não era a história, com certeza, que o justificava, não é? Quero dar-me, quero ter fazer esse pressuposto, não é? Porque a verdade é que eu tenho assistido a situações inacreditáveis, como por exemplo foi numa livraria em França, numa noite, chegaram uma senhora que fez uma viagem muito longa, cheia de sacos, tinha ido estar com a filha que estava doente no norte de França, na Normandia, e veio a correr e disse-me o seguinte: olha, a Dona Alberti ficou com uma bolsinha ao peito com o bilhete do João Almeida, até morrer. E eu quero dizer-lhe que este livro fica pendurado do meu pescoço, dentro de uma bolsa da minha alma, até eu morrer. Eu, quero dizer, eu fiquei, como podem imaginar, absolutamente comovida. Quer dizer, comovida, na verdade. E isto não tem sido só, digamos, declarações privadas. No dia 31 de janeiro, o Le Monde perguntou a 17 artistas que livros eram os livros da sua vida. E, para grande espanto meu, um dos livros era este livro, o Misericórdia, publicado em Paris, em França. E a escritora, foi uma escritora que escolheu este livro, disse o seguinte, entre outras coisas, disse: quando eu acabei de ler, beijei-o e abracei-o e fui a correr comprar vários na livraria para oferecer aos meus amigos. Ora bem, eu fico comovido porque isto foi publicado, não é? Foi publicado, isto aconteceu, é um texto, é lindo que ela escreveu. E, portanto, eu quero dizer-vos que eu tenho a sensação de que é uma coisa que não é minha. Tenho ideia de que não é minha. Tenho ideia de que o acaso e a minha mãe me deu. Estou no meio e junto de pessoas que acreditam que existe uma alma no mundo que não está, que não é visível. Acho que nisso, possivelmente, estaremos todos mais ou menos aqui em conjunto, não é? Há aqueles a quem atribuem um nome, há outras pessoas que não sabem atribuir um nome. As pessoas da cultura, e a cultura define-se por isso, essa totalidade não tem um nome. Procuram-no e, muitas vezes, acabam os seus dias e não o encontram. Outros encontram, não é? Felizes aqueles que encontram um nome para essa totalidade. Felizes aqueles. Ora bem, o que acontece, porém, é que as pessoas que pertencem, digamos, a este tipo de pessoas, a quem outros chamam atrasados, porque pensam que temos uma coisa primitiva, que é um mundo primitivo, que ainda não entramos na fase do racional, não é? Que há de vir, possivelmente com a inteligência artificial. Ora bem, pessoas, portanto, primitivas como eu e como nós, temos a ideia de que há coisas que acontecem na nossa vida, que há, digamos, que há coincidências na nossa vida, que há mensagens na nossa vida. E eu tenho a ideia de que Misericórdia foi um livro pedido por alguém que me ajudou a escrever. Eu escrevi durante um ano. E, de facto, tive dificuldade a princípio. Tive muita dificuldade. Porque tinha um título demasiado difícil na minha mão. Um título, não sabia o que fazer. Os escritores não escrevem livros sobre a bondade. A bondade não é uma categoria literária. Não serve nada, nem a bondade, nem a ruindade. As categorias literárias são outras, não é? Na literatura, na arte, na cultura, contra o mal não se opõe o bem, contra o mal opõe-se a beleza. E é isso que nós fazemos. É encontrar objetos de beleza para oferecer e que ela seja a porta, de facto, para um entendimento entre os seres humanos que vai de subconsciente a subconsciente. Não vai do mundo racional ao mundo racional. Vai do subconsciente ao subconsciente. Ora bem,
quando eu comecei a escrever, tinha este livro para resolver, eu não queria escrever sobre a bondade, naturalmente, não era isso. Não era entrar num lar de pessoas idosas e fazer uma espécie de catecismo do amor lá dentro. Porque não foi isso que eu vi. Eu vi isto tudo. Eu vi pessoas devotadas completamente, pessoas encantadoras, pessoas que devotam, parece que nasceram para acarinhar os outros, que têm a paciência para a lentidão dos mais velhos, que veem no rosto dos mais velhos não a pessoa que está em decadência, mas a pessoa. Vi isso. Eu vi um ucraniano, como a minha mãe já não levantava a cabeça e, portanto, só via tudo, a olhar para os pés, não é? Cheguei lá, ele não estava à espera que eu chegasse. Ele estava ajoelhado diante da minha mãe para ficar rosto no rosto. Eu vi isto, não é? Portanto, eu sei que há pessoas neste mundo, possivelmente são aquelas que estão sustentando a nossa sociedade. São as que sustentam a nossa sociedade, muitas vezes contra psicopatas que nos governam, psicopatas que mandam no mundo. E, no entanto, as sociedades não caem, porque nós temos isto. Quer dizer, há esta relação, uns com os outros, de afeto e de proteção. Ora bem, eu não sabia como começar este livro. Não sabia o que fazer. Mas aconteceu que me trouxeram os 2 objetos que subjaram da vida da minha mãe. E os objetos eram os seguintes. Eram uma bolsinha de pano que continha lá dentro um pequeno lápis aparado à mão, portanto, para que ele fosse pequenino, uns papelinhos pequeninos, mais pequenos do que este, assim, uns papelinhos, estavam dentro da bolsa, dessa bolsinha. Isto tinha uma outra coisa, trouxeram os brincos, o anel e o colar da minha mãe. Então eu fiquei a saber, porque eu não tinha acesso quando ela foi para o hospital, que eram os objetos que ela tinha, os únicos objetos que ela tinha quando foi para o hospital. E os recolheram. Não fiquei com mais nada da minha mãe, a não ser depois eu pedi e consegui a cadeira. Mais nada. E eu, diante daqueles objetos, pensei o seguinte, isto é a minha mãe inteiramente, por inteiro. Primeiro, ela toda a vida escreveu um diário, toda a vida. E até ao final, já quando só eram pequenas palavras que escrevia, por vezes incompletas, ela continuava a escrever naqueles papelinhos. A minha mãe quis dizer uma palavra. Quer dizer, a minha mãe, no fundo, ela quis fazer uma coisa parecida àquela que eu faço, sem os meios para isso. Não é? Ela queria deixar uma palavra, uma interrogação, a ideia de que tinha passado pela vida. Alguém que diz, eu passei por aqui. Muitas vezes lhe perguntava, porquê é que tu escreves todos os dias o teu diário? E ela dizia, para organizar a minha vida. A ideia era de que, escrevendo, ela encontrava um sentido para os dias tão monótonos que por vezes tinha. Não é? Mas escrevendo, ela deixava um traço da sua vida. E, portanto, eu encontrei aí uma coisa que foi a forma para este livro, um diário. E, por outro lado, encontrei os objetos dela, aqueles objetos que ela trazia, encontrei a luta que a minha mãe sempre teve pela beleza das coisas à volta, pela criação da beleza, pelos bordados que fazia, pela forma, cuidado que tinha a fazer a cama, a pôr a mesa, cuidado, pôr a beleza e o cuidado consigo própria, não é? As pessoas, levava as raparigas a perderem algum tempo, porque elas misturavam xadrez com riscas, azul com qualquer outra coisa, e ela não se levantava e dizia, não, procure aquele com aquele. Não é? Quer dizer, e punha os colares e as coisas que ela tinha de acordo com as roupas. E eu vi, ela lutou sempre por isso, lutou. Vi a minha mãe fazer 4,5 km a pé para continuar a arranjar o seu cabelo. Fazia. Está aqui a Helena, está aqui a Denise, que são minhas amigas e que conhecem
a nossa casa, sabem da distância que vai daqui a Buriquém, que vai da nossa casa a Buriquém. Ela fazia os caminhos para ficar bonita, para se achar bem. Lutou à sua maneira por beleza. E eu achei que esse era o sinal da sua resistência. Ela resistiu até ao fim e quero imaginá-la no final, ela não querer que lhe tirassem nem o colar, não lhe tirassem os seus objetos de linho. E quando eu falava com ela, ela dizia, se as pessoas não põem um enfeite, são como os bichos. E ela tem razão. Tem razão. Antropologicamente, quando nós voltamos atrás, sabemos que os homens passam a ser os homens, as mulheres passam a ser mulheres, quando de facto começam, não é só quando se enterram e quando põem uma pedra em cima, é quando dizem, eu não quero ser um bicho, eu não quero ser um animal, eu quero parecer melhor do que aquilo que a natureza me deu. E, de facto, isso aconteceu, quer dizer, a minha mãe lutou até ao fim por isso. E, portanto, eu achei que tinha de escrever um livro com palavras dela, alteradas por mim, naturalmente, com parte da história dela, alteradas por mim, naturalmente, mas com essa resistência que ela teve até ao fim, porque as últimas palavras que me disse, eu estava a telefonar, porque não sabia o que é que estava a acontecer, e ela, as últimas palavras que me disse, deixa-me, não me telefones, que eu quero ir trabalhar. Eu quero ir trabalhar. Eu penso que ela não sabia que não iria trabalhar. Penso que o que ela me disse foi, trabalha tu. Faz como eu fiz até ao fim, trabalha tu. Portanto, este livro nasce daí. A sua estrutura é isso, é um diário, e o seu tema é o tema da resistência, o tema de todos, e não tive de inventar quase nada, porque eu assisti a estes factos. Eu assisti ao facto de alguém que não queria que se lhe tirasse a fotografia, porque percebia que os fotógrafos, a partir de certa idade, não procuram melhorar o aspecto da pessoa, pelo contrário, procuram expor de forma expressionista o aspecto da pessoa, enquanto que com a Lilica nessas fazem a beleza total, não é? Entram no lar e não se importam de fazer a pessoa ficar mal, não se importam. Toda a gente já viu isso, não é? Ver as mãos que sejam mais nudosas, aquilo assim é que é bom, não é? Ora bem, possivelmente é bonito, não é? Mas a própria pessoa não quer enfrentar com a aspereza o seu estado do seu corpo. Vi pessoas, por exemplo, que punham toda a gente no carnaval, ou assim com máscaras, com coisas como crianças, e havia aqueles que não queriam. Diziam, eu não sou uma criança. No Natal, porque é um barrete vermelho na minha cabeça, porque não parecemos uns palhaços todos aqui, não queriam. Quer dizer, havia a infantilização. Eu assisti a isso, foi num programa de televisão, que alguém que achava que as pessoas eram felizes mandando rir. E então o que aconteceu foi num lar no norte, punham as pessoas a rir. E as pessoas sem vontade nenhuma de rir, não é? Possivelmente queriam conversar ou assim, punham-se a rir, não é? E havia aquelas que viravam a cabeça e que recusavam rir, não é? Não tinham vontade de rir. Quer dizer, é preciso respeitar. Eu vi, portanto, entre aquilo que foi aquele rapaz que se ajoelhou e depois outros que obrigavam a outras coisas, eu vi de tudo. Mas eu não escrevi para denunciar nada. Eu escrevi precisamente para falar da resistência, da alma das pessoas. Falei para falar desse mistério que é nós sentirmos as forças perderem-se e nós termos o mundo todo dentro da nossa cabeça. Todo. Tanto que esquecemos-nos do bolo que comemos esta manhã, mas lembramos-nos completamente da nossa infância. Porque temos o mundo todo dentro da nossa cabeça. Não é? E porque temos o mundo tão cheio dentro da nossa cabeça, nós esquecemos muitas vezes daquilo que acabou de acontecer. Não é? E, portanto, foi isso que eu quis fazer com este livro.
Agora, como podem compreender, eu divido os leitores em duas categorias. Aqueles que entram dentro do livro desta natureza com cerimónia, como o George Steiner diz em Presenças Reais, que diz, é preciso entrar dentro dos livros com cerimónia. Entrem dentro de um livro como entram dentro da casa do amigo, não é? A gente dentro da casa do amigo sacode os pés, tira o chapéu se tem, a gabardine, entra, pede licença, acomoda-se e a pouco entende a casa do amigo e fala com o amigo. É assim que o George Steiner diz que se deve entrar dentro de um livro, com respeito pelo livro, não é? E é para esses que eu digo que sei que compreendem o livro. Para os que não são assim, é um livro que pode parecer que é um livro feito de propósito para puxar ao melodrama. Não fiz isso para melodrama, não fiz um livro para ter muitos leitores, nada. Foi tudo obra do acaso, não é? E aquilo que eu sinto pelas pessoas e pelos leitores é uma imensa gratidão. Imensa gratidão por lerem, por compreenderem o que eu quis e entrarem, digamos, fazerem com que aquilo que era o meu propósito se materializasse naquilo que são os leitores, que é a compreensão deste tipo de, enfim, daquilo que se pode chamar os marginais da idade, assessorados pelos marginais da sociedade. Porque o problema é esse, não é? Mas bem, acho que já falei muito, muito obrigada e passamos depois à segunda parte.